Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e esse aqui é o segundo vídeo da série sobre o Watchmen. O universo de Watchmen e o que vocês precisam saber para vocês entenderem o contexto que a série da HBO vai abordar. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Ozymandias, o controverso vilão do quadrinho original, que busca inspiração em dois grandes nomes da antiguidade, Ramsés II e Alexandre o Grande, para compor a sua persona, e é rondado de controvérsias sobre o seu caráter, sobre a sua índole, se ele é um herói, anti-herói ou um vilão. Então nesse vídeo aqui você vai saber todas as informações relevantes sobre Adrian Veidt, o homem mais inteligente do mundo. Se vocês viram o vídeo que eu fiz sobre o Rorschach, vocês já estão cientes que o Watchmen foi uma grande releitura dos personagens da Charlton Comics. Alguns heróis foram comprados pela DC nos anos 60 e que foram dados pro Alan Moore, entre muitas aspas, para ele usar nessa releitura de heróis. Só que como os nomes oficiais já estavam inseridos no universo regular da DC, ele teve que criar personagens do zero, só pegando ideias centrais de cada um daqueles heróis. E para compor o Ozymandias, ele usou o herói conhecido como Thunderbolt, um dos grandes nomes ali da Charlton Comics, que teve a sua aparição ali no começo da Charlton mesmo, ele foi um dos primeiros personagens, e que tem justamente esse estereótipo aí de ser o gênio bilionário, que é o grande humanitário das histórias e que tá salvando o mundo, mas que no fundo é um grande hipócrita. Bom, vamos falar um pouco da infância do Adrian, porque é bem importante. Adrian Veidt nasceu em 1939 e os pais dele eram grandes magnatas alemães que fugiram da guerra simplesmente por não concordarem com o nazismo. Fugiram para a América trazendo filho e começaram o seu novo império aqui, que deu muito certo, porque eles viraram bilionários na América utilizando-se justamente da economia de guerra. E o Adrian sempre foi um gênio, assim, ele sempre teve um QI muito elevado. Aos 5 anos de idade ele já era capaz de ler enciclopédias de um tamanho considerável, ele conseguia assimilar muito bem as informações e justamente por ser de uma família rica, a educação dele foi sempre a melhor das melhores. Então ele tem justificativa para ser esse gênio realmente. Assim como todos os gênios dos quadrinhos têm a justificativa de ser bilionário e ter esse intelecto elevado. Mas quando o Adrian entrou para a escola, ele se sentiu um pouco mal de ter um nível muito acima dos outros alunos, porque apesar de ser uma escola para alunos ricos que tinham um grande intelecto, ele teve essa educação muito mais aprimorada, ele tinha mais dinheiro que os outros colegas, então somado a essa aptidão natural dele para aprender com as oportunidades que ele teve, ele se destacava tanto que começou a soar mal. Então ele mesmo tomou a escolha de reduzir o seu desempenho na escola para virar um aluno mediano e sair dos holofotes, porque ele sentia que não era confortável para ele estar nessa posição de tanto destaque. Mas nesse período ele começou a fazer novas atividades extracurriculares, porque ele não ia gastar tanto tempo estudando, se era tão fácil para ele passar de ano, que era a preocupação que ele tinha na escola. Então desde muito cedo ele começou a aprender artes marciais, justamente treinar a relação que a mente tem com o corpo e treinar o cérebro dele para realmente ter bons reflexos, para ele entender a dinâmica que ele teria ali como um oponente físico. Então ele sempre teve esse interesse também por ser um combatente. Mas, assim como todos os personagens de Watchmen, ele nunca teve as emoções tão bem trabalhadas, porque os pais sempre deram uma criação muito rígida pra ele, apesar de ter o dinheiro. Essa frieza acabou compondo um personagem que realmente trata as pessoas com a mesma frieza. E um dia um aluno que importunava muito ele, justamente por ter inveja da aptidão que ele sempre teve, começa a desferir alguns golpes nele, e o Adrian, por ter esse treinamento físico, consegue quebrar o joelho do garoto e quase é expulso da escola, só continua ali porque o pai tinha dinheiro e subornou a diretora. Mas o Adrian acaba perdendo seus pais muito cedo, não teve nenhum grande trauma, não é nem relevante porque não é abordado nos quadrinhos, só é dito que os pais dele morreram quando ele tinha 17 anos de idade e ele tomou a decisão que vai realmente contra o que os outros personagens de quadrinhos playboys bilionários fazem. Ele decidiu doar toda a sua fortuna para caridade, sair num retiro espiritual e intelectual no Oriente Médio para ele realmente entender quem que ele é e conseguir seguir os seus próprios passos. E nessa época ele já era um grande fã do Alexandre o Grande, que era justamente a inspiração de vida dele, e ele dizia todos os dias de manhã que ele ia seguir os passos do Alexandre e criar o seu próprio império. Então ele vai pro Oriente Médio para reviver os passos. Pretencioso. Só um pouco. Ele vai pro Oriente Médio para reviver os passos desse seu grande ídolo e realmente ter a inspiração necessária para fazer aquilo que ele achava que ele conseguiria fazer no mundo. Bom, então aos 18 anos de idade ele vai para Turquia, que é o primeiro país onde o Alexandre aportou ali no Oriente, e ele começa a descobrir algumas verdades sobre o Alexandre o Grande, que na verdade ele era uma grande farsa militar, que não era ele que traçava as estratégias que ele usava nas batalhas, e que a história deu uma puxada assim pro lado dele, porque realmente ele era um grande ídolo branco ali que serviria muito
bem para a cultura europeia. Então ele vai descobrindo algumas verdades, ele vai aperfeiçoando o seu conhecimento assim com verdades realmente locais que ele só descobriria se tivesse vivenciado aquelas realidades. E além disso, ele vai treinando cada vez mais as artes marciais e também ele adquire um gosto pelo oculto, pelas artes místicas que ele acreditava que desbloqueavam algumas travas mentais. Então ele começa a se envolver com meditação, com o uso de drogas naturais que aprimoram ou elevam a capacidade mental, e aí realmente ele começa a ter algumas epifanias. Até que na sua estadia no Egito, ele acaba consumindo uma bola de haxixe que acaba liberando de vez as travas mentais e, pelo menos ele acredita que ele teve uma visão do passado e ele adquire um novo ídolo, que é justamente Ramsés II, talvez o maior faraó da história do Egito. Olha que ele tem esse novo ídolo que a gente entende o papel que esses ícones do passado têm pra ele, porque é tudo pra ele. Ele não tem apego familiar, ele não tem essa figura paterna, porque o pai dele sempre foi ausente. Então essa idolatria que ele tem por grandes homens do passado é o que faz ele se mover. Essa autodescoberta e volta ao passado é o que acaba conduzindo ele ao novo império que ele vai construir. E realmente é o que acontece. Ele volta para os Estados Unidos e começa realmente o seu novo império em Nova York, e dentro de apenas 6 meses, justamente por ser esse gênio, ele começa a entender muito fácil o mercado de ações e consegue virar um novo magnata do Wall Street em apenas 6 meses. Bom, e quando ele estava nessa sua nova empreitada lá em Nova York para ser um bilionário, ele acaba conhecendo a grande paixão da sua vida, que é Miranda St. John, que era uma pessoa envolvida no mercado de ações e que acaba realmente correspondendo aos sentimentos dele no começo. E por ser essa pessoa fragilizada emocionalmente, ele se apega muito fácil e a relação deles avança mais rápido do que devia. Então ele estava totalmente imerso ali, enquanto ela não estava pronta para uma relação desse escopo que ele queria. Pede ela em casamento, eles estão vendo ali que a vida vai ficar mais séria entre os dois. Ela começa a perceber que vai ser uma merda, porque ele é um cara que está totalmente focado nos projetos dele. Então ela logo percebe que a vida dela vai ser muito solitária. E é o que leva ela a começar a consumir drogas realmente poderosas, que estavam ali em fase de teste ainda, que alguns traficantes estão vendendo para ela. E depois de uma noitada, ela acaba usando droga demais e morre de overdose. E aí o Adrian, totalmente quebrado naquele luto ali que tá consumindo ele, vai até o seu museu particular, porque sim, ele criou um museu particular em homenagem aos grandes faraós do Egito, e ali olhando os grandes feitos que eles fizeram pela humanidade e para onde eles conduziram a nossa civilização, ele começa a perceber que ele não pode deixar o luto abalar quem ele é e quem ele nasceu para ser, e desse museu ele tira inspiração para virar um vigilante, utilizando algumas peças de fantasia de Halloween e alguns artefatos que realmente pertenceram a faraós antigos, e assim nasce o Ozymandias. O Adrian assume o manto de Ozymandias quando ele tinha apenas 19 anos, ali, 19 para 20, ele estava bem jovem, mas ainda assim, por ter esse intelecto grande, ele já se destacou, porque ele ia na contramão do que os outros heróis faziam na época, que era simplesmente partir pra porrada e utilizar a força bruta. Ele sempre buscava neutralizar os seus oponentes utilizando técnicas que não eram tão violentas, porque ele achava que a brutalidade não condizia com civilização, que é o que ele se pregou por se sentir um homem à frente do seu tempo, realmente um grande visionário. Ele era muito efetivo, ele começou a trabalhar com a polícia, inclusive, porque eles viam ali grande potencial para realmente conseguir combater o crime de uma forma mais abrangente, que pare realmente o crime numa larga escala. Bom, mas falando justamente do começo do Ozymandias, o primeiro caso que ele foi atrás é justamente o traficante que vendeu droga para sua ex-esposa. E perseguindo esse traficante, ele acaba chegando num grande chefão do tráfico ali de Nova York, e em apenas algumas noites ele consegue desbaratar todo o esquema que o traficante tinha, e a polícia fica muito admirada e fala: qual que é o seu codinome? Quem que é você? Aí finalmente ele utiliza pela primeira vez o nome de Ozymandias. E esse nome, Ozymandias, é o título de um poema escrito por Percy Shelley, que eu vou ler aqui o principal trecho dele, que é justamente a citação que Ozymandias vive falando no quadrinho. Meu nome é Ozymandias, rei dos reis, contemplem minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. É isso que ele costuma falar no quadrinho quando ele tá realmente contemplando o plano que ele fez, quando ele tá contemplando o que ele conseguiu arquitetar. Tava lidando com as maiores potências do mundo durante a Guerra Fria, os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética, e ainda assim ele conseguiu sobressair em relação a todos eles. Ele tava sempre um passo à frente de todo mundo, e ele tava realmente vendo todo o cenário, ele tava vendo aonde que aquilo lá ia chegar, e por isso ele conseguiu conduzir e manipular todo mundo. Ele achava que tava fazendo certo, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Antes da Lei Kinney, que forçou o Ozymandias a se aposentar, enquanto ele tava atuando ali na sua juventude como o Ozymandias mesmo, o Adrian percebe que não vai dar muito certo se ele atuar sozinho, e ele percebe que ele precisa se associar a outros vigilantes justamente para ter uma atuação mais concentrada, mais focada. E aí ele acaba entrando pros Crime Busters, que eram um terceiro grupo de heróis que surgiram no universo depois dos Minutemen, e os Crime Busters eram liderados pelo Capitão Metrópole, que convidou Ozymandias porque ele sentia falta de um grande intelectual ali no time que poderia ajudar eles nas missões. Do lado dele estavam o Dr. Manhattan, o Rorschach e o comediante. O Dr. Manhattan era aquela figura estranha que ninguém sabia se podiam confiar ou não, porque ele estava sempre meio dúbio. Ainda vou fazer um vídeo sobre ele, porque ele é o terceiro grande personagem
personagem pra narrativa da série de Watchmen. O outro personagem é o Rorschach, que eu já falei dele no vídeo que vai estar aqui nos cards. É aquilo lá, né? O Rorschach é totalmente violento, não tem exatamente estratégias de batalha, ele não é uma grande mente pensante, ele é mais impulsivo. E o comediante é aquilo que a gente viu no filme de Watchmen, se você leu o quadrinho, aquela figura horrenda. Porque ele não tinha moral nenhuma, ele era totalmente inescrupuloso, ele era sarcástico o tempo todo, porque ele tinha essa visão de que a vida é uma grande piada, então eu vou tirar sarro literalmente tudo, inclusive homicídios e crimes ainda mais bárbaros, que ele começa a cometer depois de um tempo. Eles percebem que o comediante é bem louco, então depois de um tempo realmente atuando como os Crime Busters, o Ozymandias mesmo percebe que não tem tanto futuro assim. Talvez essa ideia dele tenha dado errado, porque eles estavam trabalhando com um louco, que era o comediante, e ele vivia atrapalhando a visão que as pessoas tinham dos Crime Busters, e acabava que ele atrapalhava a dinâmica do grupo, porque ninguém conseguia conviver com ele, era insuportável, e fazia mal pra figura dos heróis no geral. Então, com o tempo, os Crime Busters acabam, e com o advento da Lei Kinney, em 1977, todos os heróis foram considerados criminosos, e a atividade de vigilante com máscaras foi proibida. Então, a partir de então, quem quisesse atuar como vigilante iria revelar sua identidade. A gente sabe que todos eles aposentaram, com exceção do Rorschach, que continuou infringindo a lei, mas o Ozymandias foi um caso especial, porque além de aposentar, ele revelou sua identidade para o mundo como Adrian Veidt, e a partir de então ele passou a atuar simplesmente como um empresário e um dos grandes humanitários ali desse universo. Ele era alguém que ia fazer o bem utilizando sua fortuna, que é aquele velho comentário que todo mundo faz do Bruce Wayne. Era mais eficaz se ele usasse o dinheiro para ajudar a Gotham do que atuar como esse cara que espanta as pessoas na rua. Tá, mas vamos lá falar do porquê que deu errado essa nova empreitada que o Ozymandias colocou na sua vida. Depois da Guerra do Vietnã, que por sinal os Estados Unidos ganharam com a ajuda do comediante e do Dr. Manhattan, ou seja, o desfecho foi totalmente diferente, porque daí os Estados Unidos consolidaram o Vietnã como o 51º estado da Confederação Norte-Americana, como se fosse o Alasca, que o Alasca é um dos estados que está desmembrado dos Estados Unidos, mas enfim, o Vietnã foi o 51º estado, lá na Ásia inclusive, e foi muito crucial para os Estados Unidos humilharem a União Soviética no final da Guerra Fria, que era tudo que os americanos queriam. Mas depois de ver que os heróis foram utilizados pelo governo para fazer mal, para matar pessoas na guerra, o Ozymandias começa a perceber que os heróis não têm moralidade e muito menos a política. E que se uma guerra nuclear fosse eclodir realmente, não teria ninguém que poderia parar ela, nem mesmo o Dr. Manhattan com todos os seus poderes, porque energia nuclear é uma coisa que não se brinca e a gente viu que a humanidade não se preocupa tanto com isso assim. Então o Adrian começa a perceber que a única forma de parar a guerra é forçar uma união entre os dois polos mundiais. E para isso ele precisava de alguma coisa que fosse externa à própria humanidade. Bom, então o Adrian percebe que ele vai ter que sujar suas mãos para criar essa ameaça externa e realmente forçar a humanidade a voltar a agir como espécie e não como seres polarizados em partidos políticos. Aqui a gente sabe que não vai dar muito certo. Então ele começa a criar uma campanha em torno do Dr. Manhattan para fazer as pessoas acreditarem que a presença dele na Terra tem uma energia que começa a causar câncer nas pessoas. E para isso ele começa a adulterar alguns produtos que foram baseados no Dr. Manhattan para que realmente começasse a produzir energia que causasse câncer nas pessoas. O que não é uma verdade, porque não é o Dr. Manhattan que causa, é só os aparelhos que o Ozymandias pessoalmente foi lá e adulterou para começar a gerar provas contra o Manhattan. E além disso, ele começa a bancar alguns jornais sensacionalistas para incriminarem o Dr. Manhattan. Ele começa a criar essa imagem de que ele é uma ameaça e ele percebe que o Manhattan foi humano em alguma parte da vida dele, então talvez não dê tão certo assim. Ele acaba provocando o exílio do Dr. Manhattan em Marte, que é bem importante quando ele dá certo, mas ele desiste da figura do Manhattan como uma ameaça externa, coisa que o filme do Zack Snyder manteve, utilizou ele como realmente a ameaça que ia destruir alguma parte de Nova York ali para unificar as grandes potências da Guerra Fria e unir a humanidade numa causa comum. No quadrinho e na série que segue o universo do quadrinho, eles vão por um caminho diferente que eu vou explicar aqui agora. Depois de perceber esse fracasso da etapa inicial do plano, ele começa a reunir com alguns cientistas ali que não estavam envolvidos diretamente com as potências mundiais, começam a criar uma lula gigante que seria uma figura extraterrestre supostamente, mas que eram na verdade experimentos, mutações com formas de vidas da Terra. Então esses cientistas criam essa criatura, deixam ela escondida até a hora de realmente colocar o plano em prática, e o Ozymandias percebe que algumas pontas soltas têm que ser eliminadas. Então ele passa a caçar todos aqueles cientistas que ajudaram ele no plano, porque se algum dia a verdade viesse à tona, ele não ia conseguir realmente unificar a humanidade. Então ele passa a caçar quem ajudou ele e também as pessoas que de alguma forma indireta ali soubessem de alguma informação demais ou ajudaram de alguma forma.
Então, é aí que entra o assassinato do comediante. O Edward Blake, mesmo aposentado, ele começa a fazer algumas ligações de pontos que o Ozymandias acabou deixando soltos e percebe que ele estava arquitetando alguma coisa e acaba descobrindo que tem alguma arma que ele criou para supostamente atingir os Estados Unidos. E o Edward Blake, com essas informações em mãos, era um perigo, porque esse cara já trabalhou com o governo, ele tinha ligação com a CIA, vai saber o que ele ia fazer. Então, o Ozymandias vai até a casa do comediante, só que ele tinha um plano inicial que acabou dando errado. Ele queria primeiro fazer parecer que foi um simples arrombamento, alguém tentou roubar a casa do comediante e acaba matando ele por acidente. Ele queria matar pessoalmente o comediante porque ele tinha alguns traumas pessoais, ele odiava o comediante desde quando eles eram do mesmo time de super-heróis, ele tinha alguns rancores ali também da moralidade do comediante, então ele queria realmente eliminar o cara. Ao invés de parecer que era um simples arrombamento, quando o Rorschach começa a investigar a morte do comediante, ele começa a fazer algumas ligações que pareciam que alguém queria realmente eliminar esse herói aposentado. E para realmente conduzir o Rorschach nesse caminho diferente da investigação e não chegar até o Ozymandias tão rápido, o Adrian vai lá e fala, não, então beleza, eu vou fingir que tem realmente algum grupo, alguma pessoa que quer eliminar heróis e eu vou forjar um suposto ataque na minha torre. Então, ele paga um cara para ir até a Veidt Enterprise, lá na torre, e tentar, supostamente, assassinar Adrian Veidt. E a partir daí o Rorschach embarca nessa loucura de falar, não, estão tentando matar heróis que estão aposentados, tem que descobrir o que está acontecendo. Com o Dr. Manhattan exilado em Marte e com o Rorschach totalmente perdido na sua investigação, que não existia, que era tudo uma fachada, o Adrian tem espaço para colocar o seu plano em prática finalmente. Ele libera a Lula gigante em Nova York e isso causa um desastre político sem precedentes. Era talvez a cidade mais importante do mundo naquela época, estava totalmente devastada, com quase 500 mil de pessoas mortas por uma criatura que era aparentemente alienígena, mas o plano dos Ozymandias deu certo. Os líderes das grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, se reuniram numa confederação de emergência e falaram, não, a gente tem que usar as nossas forças aqui para realmente combater essa ameaça extraterrestre, senão a humanidade inteira vai morrer. Tudo bem, ele conseguiu parar o cataclismo nuclear, mas qual que foi o preço disso? Porque, né, 500 mil de pessoas é um preço um pouco caro demais para se pagar. Ele se sentiu um herói, ele queria fazer feitos grandiosos pela humanidade, parou a Guerra Fria por um instante ali, ele conseguiu impedir um cataclismo nuclear, mas criou um apocalipse mais contido ali que acabou com a vida de muitas famílias, e isso faz dele realmente um vilão, pelo menos ao meu ver. Não é porque a motivação é boa, tem realmente um interesse legítimo de fazer alguma coisa que seja em prol da humanidade, que você tem que despender qualquer moralidade para lidar com os meios que está utilizando ali. Então os meios são tão importantes quanto os fins, então se você não tem ética nos meios, o seu fim também perde totalmente a moralidade. Acaba que ele prova um ponto, que mesmo sem superpoder nenhum, só utilizando seu intelecto ali e as suas viagens psicotrópicas, ele acaba conseguindo enganar os maiores líderes políticos da humanidade. Então fica aí no ar essa crítica que o Alan Moore acaba fazendo, essa sátira em forma de personagem super-heróico ali, que é o Ozymandias, que é essa coisa que a política tá tão focada em rivalidades ali, em jogos de poderes, que acaba sendo um bando de idiotas hipócritas que fazem coisas que não são em prol da humanidade, são só por interesse de grupinhos deles ali que eles estão interessados em manter no poder. E o Ozymandias realmente se coloca como esse grande salvador da humanidade, ele se sente um herói no fundo, ele acha que ele fez o que a humanidade precisava naquele momento, então ele se coloca como o segundo grande homem da humanidade depois de Ramsés II. Um pouco pretencioso, mas é natural do Wade. Vamos falar das adaptações que o personagem sofreu. A primeira delas foi pro filme de 2009, dirigido pelo Zack Snyder, e ele foi interpretado pelo Matthew Good. É um bom ator, ele tem alguns outros trabalhos interessantes, mas que talvez seja de maior destaque. Esse filme tem um problema dele ter saído numa época que os heróis estavam começando, então as pessoas não estavam preparadas para criticar os heróis, não era como se fosse um revisionismo do cinema de super-herói, porque nem existia cinema de super-herói ainda, não era uma indústria consolidada. O MCU começou em 2008 e atingiu o topo só em Vingadores, que foi só em 2012. Então, acho que o Watchmen saiu num momento totalmente inoportuno. Mas aí entra também a visão do Zack Snyder, que é um cara que tem um problema com idolatrar figuras estranhas, assim, ele tem essa visão um pouco conservadora, digamos assim, nesses termos de querer que o homem, com a sua masculinidade, ele seja o grande herói, tem essas poses bregas de salvador do mundo, que é o que ele emprega em todos os personagens de Watchmen. E quando não é isso, é totalmente o oposto, que é aquela figura mais soturna, mais sóbria, que nem é o Rorschach, que nem é o Batman, que ele fez também no Liga da Justiça e no Batman vs Superman. Fica nesses dois extremos totalmente toscos, que ou é aquele herói totalmente ultrapassado, ou é aquele cara que o Frank Miller criou, que é o herói que é totalmente violento, que faz o que tem que fazer porque o sistema não funciona e tal. Cara, não é isso que o Alan Moore quis passar nos quadrinhos. Não é essa visão que devia ser dada pros personagens. E o Zack Snyder faz isso principalmente com os Ozymandias, porque aqui a sensação que dá no filme não é de que ele trabalha a noção dúbia do personagem, não é que ele quer jogar pro público decidir se o Adrian é um anti-herói ou um vilão. Ele define muito claramente que o Adrian é um anti-herói.
anti-herói. Ele trabalha que ele tem problemas de ego, que ele tem questões psicológicas mal resolvidas, mas que no fundo ele tá imbuído por uma grande causa, por um grande motivo em prol da humanidade. E o Alan Moore não faz isso em nenhum momento do quadrinho. Ele realmente deixa pra gente pensar se aquilo foi plausível ou não, se faria sentido ou não se a gente estivesse naquele mundo de vigilantismo. Então o Zack Snyder meio que deturpa um pouco da visão que a obra do Alan Moore tinha ao criar uma obra que é totalmente idólatra. Ela tem essas figuras inspiradoras, coisa que o Alan Moore trabalha com sarcasmo e até de forma satírica, esses símbolos que a cultura americana produziu. Até porque ele é britânico, então ele queria vir pra América criticar as figuras dos Estados Unidos. E o Snyder, como um bom americano, cria o oposto disso. Se nos quadrinhos a gente tem aquela crítica iconoclasta de querer quebrar com o simbolismo do herói, no filme a gente tem o contrário disso. Eu senti como se fosse um filme realmente de herói em que tem heróis e vilões, assim. Ele trabalha essa questão meio que de uma forma que não é nem satírica e nem deixa pro público pensar. É meio que colocar os pingos nos is, numa obra que não devia ser assim. Coisa que a série tá indo no caminho totalmente oposto e seguindo mais fielmente o clima e as intenções da HQ. Na série da HBO, o Aidan Veidt é interpretado pelo Jeremy Irons, um dos maiores atores da história, de longe, ele é muito bom. E aqui parece que ele tá muito confortável no papel, porque acho que ele tava com vontade de fazer uma produção blockbuster, mas faltava uma oportunidade para ter um personagem um pouco mais idoso, assim, que ele tá hoje em dia, e trabalharem o Ozymandias na terceira idade com esse ator fascinante é muito incrível, porque cada cena que ele aparece, cada momento dele em tela, ele simplesmente rouba a atenção de todo mundo, porque ele é fascinante, é meio que a gente quer entender como que a mente dele trabalha, ele tá articulando alguma coisa ali, mas a gente não consegue entender, mas a gente quer ver ele produzir o seu plano, colocar em prática as suas intenções. E o mais foda de tudo da série, até o momento pelo menos, nesses 3 primeiros episódios, porque eu tô gravando esse vídeo antes de assistir o quarto, é justamente como ele não tem escrúpulo nenhum. A gente percebe que ele tem uma motivação aparentemente válida, mas ao mesmo tempo ele mata os planos que ele cria no laboratório, ele tá ali claramente querendo descumprir as leis que foram impostas a ele, então ele tá sendo tratado realmente não como um herói ou um anti-herói, é meio que um vilão ou mais pro lado de gênio louco, mas com uma profundidade bem maior. Tem alguns momentos ali bem minuciosos que a gente sente que o personagem tem toda uma carga, tem todo esse passado dele de ter feito um plano que talvez ele tenha se arrependido depois da maturidade, talvez ele tenha olhado pro passado e falado, pô, não é isso que eu devia ter feito. Talvez eu tivesse conseguido chegar em algum lugar melhor e parar a guerra nuclear sem matar tanta gente. Simplesmente é uma coisa que fica no ar aí pro personagem. Mas trazendo pro contexto da série, uma informação muito importante é que cada aparição do Adrian até aqui, a gente vê ele sempre comendo um bolo de aniversário e conversando com um dos seus cônjuges ali, / funcionários. Pelo que eu entendi no começo, era como se cada dia dele, os personagens estivessem comemorando aniversário pra, sei lá, trazer algum sentido novo pra vida dele, coisa que louco costuma fazer. Só que na verdade, depois do terceiro episódio fica bem claro que cada cena que ele aparece é um ano se passando. Então, ele comemora aniversário em 2011, se eu não me engano, depois 2012 e no episódio 3 em 2013. Ou seja, a gente vai acompanhar por 9 episódios o Aidan Veidt colocando um plano de 9 anos em prática. A gente não sabe nada do que é esse plano ainda, porque a série tá muito confusa, mas de uma forma muito positiva. É uma série de mistérios sem qualquer necessidade de fazer revelações corridas, porque o produtor sabe fazer isso. Ele já trabalhou isso em Lost, apesar de ter perdido a mão no final, e em The Leftovers. Então ele sabe realmente manter o engajamento do público e ele tá jogando com a gente. Então a gente tem que escolher se vai entrar no jogo ou se vai perder a paciência e falar, não quero esperar pra descobrir a verdade. Colocar esse personagem por 9 anos criando um plano mirabolante pra ou provar alguma coisa ou pra descobrir qual que é a verdade do plano do governo utilizando a suposta chuva de lulas, que no começo a gente acha que não vai ter tanta relevância, mas aparentemente é um plano super mirabolante da CIA, ou simplesmente porque ele quer impedir a 7ª Cavalaria de colocar o seu novo apocalipse em prática. Então será que novamente o Ozymandias sente a necessidade de ser o grande homem que ele nasceu para ser e parar novamente o apocalipse da humanidade? A série tem uma história muito poderosa e que, na minha opinião, tá mantendo o mesmo nível do quadrinho e até indo além em algumas discussões que o Alan Moore não tinha pensado na época ainda, que hoje em dia é possível a gente pensar principalmente em questões políticas, questões de preconceito e questões de jogos de poder, que é o que o Ozymandias representa em última instância. Bom, então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários aí o que você acha do Ozymandias e qual que é a sua teoria pro plano que ele está desenvolvendo na série. E fique de olho porque ainda vai ter pelo menos mais um vídeo sobre o Dr. Manhattan. Então fique de olho no canal, se inscreva, ative o sininho, nos acompanhe nas redes sociais também, porque quando sair qualquer conteúdo de Watchmen, você provavelmente vai receber se o YouTube quiser ajudar, ou vai no Instagram, ou acompanhe aqui o feed do canal que você vai saber que saiu. Então, tchau!